Pessoal, então, todos animados, medicina legal na veia, né? Olha só, uma orientação. Muita gente reclamando, mas às vezes nós temos que reclamar com vocês também, não é? Olha só, medicina legal. Começou na questão 91, uma questão enorme. 92, uma questão enorme. 93, uma questão enorme. 94, uma questão enorme. Aí o que deveria fazer o infeliz do candidato? O infeliz do candidato, que a gente fala com ele 500 mil vezes, mas ele não escuta, quando você olhar uma questão grande, não tente resolver a questão grande no início da prova. Se você observar medicina legal, foi colocada lá no final, e ainda com questões enormes. Aí o coitado que ficou tentando resolver a 91, a 92, a 93, ele se desesperou. Se ele fosse um pouquinho mais inteligente, ele mudaria a página e veria que da questão 96, 97, 98, 99 e 100, ou seja, 5 questões cabiam em uma página. Ou seja, você teria tempo de sobra para resolver essas 5 questões pequenininhas, mas você ficou perdendo tempo em tentar resolver as 5 questões que estavam nas páginas anteriores. Gente, abre uma prova, tem 100 questões na prova, faça primeiro as questões pequenas. Ah, não, professor, mas eu sou uma pessoa metódica, eu começo no começo e só acabo no fim, matéria por matéria. Por isso é que você não passa, cara. Que o examinador, ele bota de propósito questões grandes no começo, para ver se o candidato tem a clareza de pensamento de tentar resolver primeiro as questões mais simples, as questões mais fáceis. E depois que ele resolve as mais fáceis, aí é que ele vai perder tempo para fazer as questões mais difíceis. Uma enorme quantidade de gente reclamando que não deu tempo de fazer a prova. Não deu tempo de fazer a prova, principalmente medicina legal, porque você não soube administrar. As 5 últimas questões, todas cabiam em uma página. E é por lá que nós vamos começar a resolver a nossa prova, ok? Então vamos lá. Questão número 96. 96. Aqui está meio apagado. O chamado tumor do parto, caput sucedâneo, encontrado no nascituro está nascendo, consiste em um dos mais importantes sinais de... Gente, o nascituro é aquele que está nascendo. E o nome da coisa é tumor do parto. Como é que o cara vai botar que é esgorjamento acidental no canal do parto? Esgorjar é cortar o pescoço, fazer um corte na parte anterolateral do pescoço. Como é que isso aí vai dar um tumor do parto? Se fosse o corte do parto, tá bem, mas o tumor do parto, então, letra A, absurdo. Prova de vida durante o parto cefálico. A maioria dos partos, a criança vem de cabeça, e quando ela tenta passar ali no colo do útero, a cabeça fica apertada. Aí o sangue que vem do coração passa para a cabeça, vai lá para o couro cabeludo, e quando tenta voltar, está apertada pelo colo do útero. Para subir é fácil, o coração está empurrando.
Mas para descer é mais difícil, ainda mais com o colo do útero apertando. Aí faz aquele ovo no couro cabeludo. Esse é o chamado tumor do parto. Quando aparece o tumor do parto, significa que na hora do nascimento, o nascituro estava vivo, mesmo que ele ainda não tenha respirado. Então, a presença do tumor do parto é uma prova de nascimento com vida, questão, sem nenhuma dúvida, tranquila, né? Aí eliminava o feto natimorto, eliminava o aborto retido, eliminava a infecção pós-aborto, ou seja, não se podia falar em aborto, nem esgorjamento. Sobrava somente a prova de vida durante o parto cefálico. Essa foi dada, foi de graça. A 97, a gente cansou de falar isso, todos os professores de medicina legal falam nisso o tempo inteiro. A gente nasce dentro de uma bolsa com água, o saco amniótico. Mas enquanto você é um embriãozinho, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, até o quarto mês, ainda não tem muito líquido amniótico. Então, se o indivíduo morrer até o quarto mês, quinto mês de vida intrauterina, se ele morrer e o fetinho não for eliminado, ficar um aborto retido, como tem pouco líquido amniótico ali, o fetinho mumifica. E mumificando, ele pode petrificar e fazer o chamado litopédio. Só que a prova é bem clara. A prova diz assim, ó, entre os fenômenos cadavéricos, aquele que pode atingir o feto morto, retido do quinto ao nono mês de gravidez. Gente, ele está dizendo que a morte ocorreu do quinto ao nono. Não está dizendo que o fetinho ficou lá durante 4 meses. Está dizendo que a morte ocorreu do quinto ao nono mês. Pode ser no quinto, pode ser no sexto, pode ser no sétimo. E ficou retido lá dentro. Se ficar retido lá dentro 24, 48 horas, já faz a chamada maceração fetal. Mas para fazer maceração, gente, tem que ter líquido. E só tem líquido amniótico suficiente para causar a maceração a partir do quinto mês. Em nenhum momento ele está dizendo que o fetinho ficou retido do quinto ao nono mês. Ele está dizendo que o feto morreu do quinto ao nono mês, um tempo qualquer do quinto ao nono mês. E todo mundo que estudou medicina legal sabe que 24, 48 horas dentro da água, o fetinho sofre maceração. Maceração fetal, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma reclamação. Ok? Questão 98. Suponha que traficantes tenham submetido uma adolescência à violência sexual em uma comunidade carente do Rio de Janeiro. Neste contexto, na perícia de casos de conjunção carnal, meu Deus do céu, é uma perícia de conjunção carnal. Conjunção carnal é penetração do pênis na vagina. Então, o que tem que fazer para saber se a pessoa foi ou não foi vítima desse ato sexual feito mediante violência ou grave ameaça? Aí tem as opções. Peso e altura da vítima, pelo amor de Deus. Estado geral da vítima, pelo amor de Deus. Estado civil da vítima, pelo amor de Deus. E ainda tem ali as lesões externas gerais da vítima, equimose, hematoma, escoriação. Gente, equimose, hematoma, escoriação, mostraria que a vítima sofreu violência física, mas em nenhum momento mostraria que houve conjunção carnal. Para mostrar que houve conjunção carnal, o que eu preciso é lesões, aspecto e disposição dos elementos da genitália da vítima. Genitália é o aparelho genital da vítima. Então, se eu estou querendo esclarecer um crime sexual,
principalmente um crime sexual em que tenha havido conjunção carnal, eu tenho que olhar o aparelho genital da vítima. Meu Deus do céu, não tem como errar uma questão dessa. Tá? Então, muito bem. Resposta certa, aspecto e disposição dos elementos da genitália da vítima. Questão 99. 99, cuidado agora, hein? Ó, num determinado dia, no município tal, por ocasião de festejos, houve uma explosão acidental de um artefato explosivo composto exclusivamente por pólvora. Só tinha pólvora, que foi acionado pela vítima numa região descampada. Ó, descampada, não tinha mais nada ali. E o artefato só tinha pólvora, mais nada, hein? Mais nada. Bom, aí o que acontece? Culminou no despedaçamento de uma parte do seu membro superior direito, bem como queimaduras extremas. Ó, gente, não são queimaduras externas, são queimaduras extremas, diversas, conforme a descrição do laudo de necrópsia. Até aí tudo bem. Olha agora a pegadinha, hein? Nesta situação hipotética, com base nas lesões descritas pelo perito legista, o perito legista fez uma descrição. A autoridade policial deverá afirmar que se trata dos efeitos do blast, explosão, de nível, aí botou primário, secundário, terciário, quaternário, quintenário. Presta atenção agora. O legista informou, com base nas lesões descritas pelo perito, a autoridade policial deverá afirmar que se trata de efeitos do blast de nível, eu responderia de cara, nível primário. Blast primário é aquele blast que a pessoa morre logo após a explosão. No blast secundário, tem que ter fragmentos, tem que ter coisas, projéteis, atingindo a vítima. No blast terciário, ele tem que sofrer quedas, empurrados pela onda de pressão. E no blast quaternário, ele tem que morrer hospitalizado por causa das lesões decorrentes do blast. Então, eu marquei na minha prova blast primário. Aí alguns alunos questionaram que essa questão poderia e deveria ser anulada, porque em nenhum momento, atenção, em nenhum momento a prova diz que a morte ocorreu imediatamente. Nada impede que ele tenha sofrido queimaduras extremas, nada impede que ele tenha despedaçado um pedaço do membro superior, mas que tenha sido levado com vida para o hospital. E se foi levado com vida para o hospital e depois morreu em consequência das lesões que ele sofreu durante a explosão, aí a resposta seria blast quaternário. Então, nós ficamos aqui com uma pulga atrás da orelha. Eu não tive dúvida em responder blast primário. Mas quando o aluno mostrou isso, professor, mas observa aqui, ó, em nenhum momento ele está dizendo que a morte foi instantânea. Ele está dizendo que o perito legista descreveu as lesões, mas não disse que ele morreu na hora, para ser blast primário. Aí o delegado vai e declara a autoridade policial deverá afirmar. Como é que ele vai afirmar se não está escrito em nenhum momento que a morte ocorreu na hora da explosão? Percebeu? Aí se ele morreu no hospital, mas o problema não fala isso. Mas é uma questão que, de repente, você, dependendo desta questão, para pegar a sua nota 5, valia a pena chamar a atenção da banca examinadora, porque ficou faltando dizer que o perito legista afirmou que a morte foi imediata, porque não está escrito isso na questão. Mas eu
marquei sem dúvida blaste primário. Mas estou com a pulga atrás da orelha, porque o blaste quaternário valeria se ele fosse hospitalizado e morresse no hospital, ok? Pronto, essa é uma questãozinha que, de repente, pode interessar a você, que está dependendo desse pontinho para obter a sua nota 5. A última foi muito fácil, a última foi simples. No dia tal, fulano, com 24 anos de idade, do sexo masculino, foi encontrado morto num quarto de hotel, com um laço no pescoço, nua, apontando preliminarmente para a possibilidade de suicídio por estrangulamento. É possível, o estrangulamento admite o suicídio. E aí, depois que faz os exames todos aqui dentro, ele fala que considera a morte como acidental. Ué, o cara foi estrangulado e a morte foi acidental? Aí, o examinador bota 5 situações em que aparecem aquelas parafilias. Parafilias, a pessoa gosta de uma certa coisa, mas gosta exageradamente. Sem simpatia por aquele movimento, mas tem uma simpatia exagerada. Isso é uma parafilia. Aí vem 5 nomes ali, ó. Coprolalia é o ato do camarada falar palavrões, toda hora fala bobagem, toda hora fala palavrões, fala coisas ofensivas. Esse tem coprolalia. Froterismo, froter é roçar, a chamada briga de aranhas, quando mulheres se encontram e ficam se roçando uma na outra, isso é o froterismo. Dolismo, aquele indivíduo que tem afinidade sexual por bonecas, diferente do pigmalionismo, que tem preferência por estátuas. O dolismo, boneca, preferência por bonecas. Hipoxifilia, cujo outro nome é asfixia autoerótica. Asfixia autoerótica, essa é a resposta. Há muita gente que acredita que na hora que produz uma certa dose de asfixia, aumenta o prazer sexual, porque a asfixia aumenta o nível de gás carbônico, o gás carbônico distende as veias, e as veias dos órgãos sexuais distendidas aumentaria o prazer sexual. E como tudo isso fica no condicional, existe a chamada da asfixia autoerótica, cujo nome técnico é a hipoxifilia. E a clismafilia é aquele pessoal que adora usar um clister, né? A famosa lavagem, né? Vai escorregador, coloca aquela torneirinha no ânus e injeta clister. Então tem gente que adora, todo dia, toda semana, está tomando clister. Esse é o camarada que tem a clismafilia. Então, repara, essas 5 últimas questões aí, você respondia com muita facilidade para garantir o teu 5 na prova. Aí agora vai complicar. Agora é que nós vamos discutir as questões enormes, as questões grandes. Vamos lá? 90 aí, caiu aqui. Vamos começar. 91, ó, meia página. Não podia começar por aí, meu amigo. Comece sempre pelas menores, depois vá para as maiores. Vale 1 ponto. A pequenininha vale 1 ponto. A grandona vale 1 ponto. Só que a grandona vai tirar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos da sua prova. Não faça isso. Comece sempre pelas mais fáceis. Comece sempre pelas menores. Depois é que você vai para as maiores. Ok? Muito bem? Vamos lá, então. Acho que eu não preciso ler, porque todos vocês aí têm a prova com vocês. Então, a leitura é da questão. Ele vai contar aqui uma história que houve uma ocorrência, os pais desapareceram, e aí, mais tarde, encontraram um cadáver do sexo feminino às margens de uma das praias da cidade. Foi feita a
perinecroscopia. O perito criminal relatou equimose periorbital, equimose, aquela mancha roxeada em volta das órbitas, equimose periorbital. O que mais que ele encontrou? Pele anserina, aquela pele eriçada, aquela pele arrepiada, tipo pele de galinha, né? O que mais que ele encontrou? Cogumelo de espuma na boca e nas narinas. Encontrou também presença de estigmas ungueais, marca de unha, nos antebraços. Isso encontrou num cadáver do sexo feminino. No dia seguinte, ao relato do desaparecimento, os policiais souberam que pescadores haviam encontrado um cadáver do sexo masculino em alto mar. Em alto mar. Aí o que acontece? No local, o perito relatou que o cadáver estava em decúbito ventral, não tinha cogumelo de espuma, não tinha sinais aparentes de violência e não tinha sinais de putrefação. Opa! Então tem um que está em estado de putrefação, tem outro que não está. Tem um que foi encontrado na beira da praia, tem um que foi encontrado em alto mar. E eles dois tinham saído para passear. Iam fazer um passeio num barco, numa luxuosa embarcação, atenção, com piscina de água potável, piscina de água doce. Eles saíram num barco que tinha piscina de água doce. Um cadáver foi encontrado na praia, outro cadáver foi encontrado em alto mar. Um foi encontrado com sinais de putrefação, o outro sem sinais de putrefação. Aí a gente olha aqui, os dois cadáveres foram submetidos a exame necroscópico, necropapiloscópico, ou seja, papiloscopia dos dedos para analisar as impressões digitais, e testes laboratoriais específicos, confirmando-se que eram, respectivamente, de Maria Eugênia, cadáver C1, e Sebastião, cadáver C2, ou seja, as pessoas que estavam sendo procuradas. C1, ela. C2, ele. Em relação a C1, ela, o perito legista confirmou as lesões descritas pelo perito criminal. Quando chegou em relação a C2, ele, o homem que foi encontrado lá em alto mar, foi relatada a presença do sinal de Niles. Fala-se Niles, mas se escreve Niles. Sinal de Niles é uma pessoa que morre afogada, e aí lá dentro do crânio, na base do crânio, vai aparecer umas equimoses, umas manchas arroxeadas. Aí tem o sinal de Niles, onde isso aparece, e tem também o sinal de Vargas Alvarado, onde isso acontece. Repara bem, ele não estava perguntando a você onde era o sinal de Niles, nem onde era o sinal de Vargas Alvarado. Vargas Alvarado é aquela hemorragia lá no etimoide, e o de Niles é a hemorragia aqui no osso temporal. Mas ele não perguntou isso para você. Ele só falou que naquele cadáver que foi encontrado em alto mar, tinha essas hemorragias na base do crânio. E essas hemorragias na base do crânio, elas são sugestivas de afogamento, mesmo que ele não tivesse sinais de afogamento. Mas lá dentro da cabeça dele, tinha esses dois sinais. Aí vai. E esse camarada tinha mancha de Pautoff. Na hora que falou que tinha mancha de Pautoff, aí você respirou e falou assim, meu Deus, ele morreu afogado. Bom, então eu não tenho dúvida que esse morreu afogado, sei que a outra também morreu afogada, mas aí vem a encrenca agora. Ó. Quando chegou na análise do ponto crioscópico, a gente vai botar o sangue do indivíduo em água gelada e vai observar como é que fica a
crioscopia do sangue. Se o sangue está mais perto da água, ele congela mais perto de zero. Se o sangue está mais longe da água, ele congela mais longe de zero. E é claro que a água salgada baixa o nível crioscópico. Opa! Então eu vou ler aqui agora, ó. Quanto à prova das densidades comparadas e ao ponto crioscópico do sangue, foram destacadas alterações na diluição do sangue no hemicoração esquerdo dos dois cadáveres, sendo relatada, atenção agora, hein? Hemodiluição, o sangue estava diluído em C1, ela, e o sangue estava concentrado em C2, ele, meu Deus, sangue diluído, ela morreu afogada em água doce. Sangue concentrado, ele morreu afogado em água salgada. Percebeu? Com essa linhazinha final, você matava a questão. Os dois estão afogados. Só que ela foi afogada em água doce e ele foi afogado em água salgada. Aí você corre para as opções, aquele monte de opções, e vai procurar onde é que está a resposta que diz que um morreu em água doce e o outro morreu em água salgada. Olha, uma questão dessa leva miseravelmente 20 a 30 minutos para você resolver. Você não pode começar uma prova com esse tipo de questão. Isso é feito para liquidar o candidato. Percebeu? Mas essa é a resposta, não vejo nenhuma dúvida, nenhum tipo de recurso para ser feito aí. A 92 é tão grande quanto a primeira. Tão grande quanto a primeira. Aí fala o quê? Presta atenção aqui, vou fazer um esqueminha para você poder entender. Olha só. Isso aqui é um edifício. Aqui é um apartamento. Aqui tem duas pessoas. Um dos dois está cheirando dexmetanfetamina, êxtase, substância estimulante, substância que bota o camarada a mil, super empolgado. E aí, de repente, uma dessas pessoas cai. De repente, outra dessas pessoas cai. Aí ele fala que uma caiu mais perto do prédio, a outra caiu mais longe do prédio. Presta atenção que aqui está a resposta da questão. Dizem os autores, que na hora que uma pessoa salta do prédio, ela salta do prédio e salta em pé. Se ela salta do prédio e salta em pé, ela vai bater com os pés, fratura nos pés. Com as pernas, fratura nas pernas. Vai bater na coxa, fratura na coxa. Quando você vê que o cadáver tem esse tipo de fraturas aqui, está dizendo que ele caiu de pé. Agora, falta o problema de saber se ele caiu ou se ele foi jogado. Quando você cai, você cai rente ao prédio. Quando você é jogado mais distante do prédio. E quando você pula em pé, rente ao prédio. Então, se um está quebrado rente ao prédio, o outro está quebrado longe do prédio, é porque um foi jogado e o outro pulou. Se um foi jogado e o outro pulou, eu procuro nas diversas questões, só tem uma questão, que a morte dos dois deve ter causas jurídicas. Causa jurídica, morte natural, morte violenta, suicídio, causa jurídica da morte. Essa que foi jogada foi assassinada, homicídio. Esse que pulou, suicidou-se, causa jurídica, suicídio.
Então, nós temos um caso de homicídio, um caso de suicídio, e eu procuro na resposta a opção que fala o quê? Pam, 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 pam. Cadê? Os elementos obtidos nas perícias e no exame de local dos fatos em conjunto com a distância entre os cadáveres e a linha de projeção dos parapeitos das varandas do imóvel, olha, a distância dos cadáveres e a linha do parapeito da varanda dos imóveis, eu sou obrigado a concluir que as causas mortes têm causas jurídicas diferentes. Todas as outras estão erradas. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que ele caiu de pé? Observe as fraturas dele, onde é que estão. Entendeu? Então, aquele que pulou de pé, está com as pernas fraturadas. Aquele que foi jogada, tem outro tipo de fratura, porque quando é jogado, não sabe como é que vai cair. Percebeu? Uma questão difícil, muito difícil, muito difícil. Agora, na vida real, não é bem assim. Tem gente que chega na ponta da janela e salta, como se fosse voar. Tem gente que chega na ponta da janela e simplesmente cai. Então, essa história de que quem é assassinado é jogado para longe e quem se suicida cai perto, isso aí é muito fictício, é uma das muitas ficções da medicina legal. Agora, quando neste problema ele bota um perto e outro longe, era para você entender que o examinador que está fazendo essa pergunta, ele está lendo um livro de medicina legal que diz que isso aqui é um parâmetro. Quem está perto, pulou. Quem está longe, foi jogado. E assim, não, professor, eu li uma vez que era ao contrário. Não importa se quem pulou, se dois caras segurarem, um pela perna e outro pelo braço, ó, vão jogar o cara lá longe. Se o camarada está lutando com o outro e é empurrado, ele cai aqui pertinho. Ou seja, é uma questão que o examinador quer que você pense que quando as distâncias são diferentes, um pulou e o outro foi jogado. Entendeu isso? Questão bastante difícil para o candidato responder. Agora, quando chega aqui, nas duas do meio, olha o tamanho da questão 95, 93, meia página. A questão 94 um pouquinho menor. E a 95 foi dada. Se você errou a questão 95, cara, você tem que começar a estudar medicina legal de novo. Olha lá, 95. Um casal de jovens foi encontrado sem vida em um banheiro com pouca ventilação. Na necrópsia, ambos apresentavam pele e face rosadas, vísceras cor de cereja, livores carminados, sangue fluido e róseo. Gente, isso aí, só em ler aí, eu já ia direto para procurar intoxicação pelo monóxido de carbono. Já ia direto. Aí tem as várias opções. A partir desses dados, vem cocaína, parationa, benzeno, chumbo e monóxido de carbono, via inalatória e carboxiemoglobina. Essa aí não tinha nem... O cara que errasse essa não tem desculpa. Ele não está estudando medicina legal há muito tempo. Então, 95, monóxido de carbono, que foi inalado via inalatória, e o produto encontrado foi carboxiemoglobina, COHB. Questão obrigatória, você tinha que, pelo menos essa, acertar. Vamos lá, então, para outra menorzinha. 94. No dia tal, Paulo compareceu à delegacia para registrar o desaparecimento da sua irmã, que ocorreu no dia anterior. Durante a oitiva dele, policiais civis daquela unidade foram informados por policiais militares sobre o encontro de um cadáver do sexo feminino no interior de uma residência com as mesmas características de Joaquina, ou seja, Joaquina foi encontrada dentro de uma casa. Agora, como é que estava isso? Durante a perinecroscopia, o perito criminal
descreveu que a vítima estava manietada, ou seja, amarrada pelas mãos, né, com diversas equimoses, manchas roxas, escoriações, arranhaduras nos joelhos e amputação bilateral dos pés. Olha, quando fala a palavra amputação, amputação é um termo reservado para médico. Quando o médico tira uma parte do corpo de alguém, aquilo é uma amputação. Quando a pessoa perde uma parte do corpo, num acidente, num crime ou coisa que valha, aquilo é uma mutilação. Então, o termo certo aí seria mutilação. Então, a pessoa estava mutilada. E aí, o que acontece? Correlacionado ao evento morte, foi descrita a presença na região da nuca de orla, zona excêntrica de grânulos incombustos de pólvora ao redor da lesão circular provocada por projétil de arma de fogo, no qual ficou evidenciada a areola equimótica, estava equimosado. Tais fatos foram corroborados pelo laudo do perito legista, que, por sua vez, destacou a presença do sinal de Jelinek na região do tórax e da face. Jelinek, gente, é um sinal que aparece em eletropressão. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com eletropressão, porque até agora só tem 2 pés mutilados e tem uma marca de um tiro ao nível da nuca. Grânulos incombustos de pólvora, isso se chama zona de tatuagem. Grânulos incombustos de pólvora, tiro a curta distância, na cabeça, e agora um sinal de Jelinek no peito. Vamos ver qual é a invenção que eles fizeram aí. O que o delegado deve? Deve compreender que a lesão observada na nuca é oriunda da utilização de arma de fogo com cano de alma raiada, uma vez que a produção da orla de tatuagem é exclusiva da utilização deste tipo de armamento. Certo ou errado? Está errado. Que as armas de alma lisa também produzem zona de tatuagem. Não é uma zona de tatuagem igual a essa, mas ele está falando aqui, ó, compreender que a lesão observada na nuca é oriunda da utilização de arma de fogo com alma raiada. Não é. As armas de alma lisa também produzem zona de tatuagem. Então, essa questão está errada. 2. Instaurar inquérito policial para apurar homicídio qualificado, haja vista a impossibilidade de defesa da Joaquina, considerando que a orla de tatuagem excêntrica indica perpendicularidade, orla excêntrica, não é tiro perpendicular. Orla excêntrica é tiro inclinado, não é tiro perpendicular, entendeu? Se o tiro fosse perpendicular, a orla seria concêntrica. Se a orla é excêntrica, então o tiro não foi perpendicular, o tiro foi de incidência inclinada. Então, o que matou a questão aí, a resposta, foi essa perpendicularidade aí, tá? Letra C. Considerar que a orla, zona de tatuagem, advém do emprego de um tipo especial de munição com balins e bucha plástica nas armas de fogo de alma lisa, pelo amor de Deus, nada a ver. Se tivesse bucha aí, a marca da bucha na pele seria completamente diferente. Então, a letra C é absurda, essa aí não tinha nem como errar, né? Agora, compreender que a ocorrência da orla ou zona de tatuagem é um elemento que auxilia na distância aproximada entre o atirador e a vítima, até aí está bom, né? Podendo ser observado no caso da utilização de arma de fogo com cano de alma lisa
ou de alma raiada. Essa é a questão certa. Seja com alma lisa, seja com alma raiada, se for uma determinada distância, a orla de tatuagem pode aparecer. E será concêntrica se o tiro for perpendicular e será excêntrica se o tiro for inclinado. Então, a resposta certa aí, detalhada de dado para essa prova aqui, hein? Para essa prova, tá? Estará inquérito policial para apurar homicídio simples e compreender que as lesões descritas pelos peritos foram produzidas por ação vulnerante, perfurante, meu Deus do céu, ação perfurante e pérfuro cortante, de jeito nenhum, gente, nem perfurante, nem pérfuro cortante. Se falasse pérfuro contundente, aí tudo bem. Ou seja, eu achei que a prova está boa, inteligente, as 5 questões iniciais feitas para derrubar o candidato que não entende que tem que começar primeiro pelas menores, e a questão que daria para você tentar anular, se você quisesse, era aquela questão em que a gente discute se o delegado pode declarar com certeza aquilo que o perito falou que aconteceu. Porque em medicina legal tem muita lesão patognomônica que no final mostra que não é exatamente aquilo. Em medicina legal tem muito sinal de certeza que no final prova que não foi exatamente aquilo. Então, em medicina legal é uma ciência em que aparecem muitas especulações, muita gente afirma determinadas coisas que depois podem não ser confirmadas, como acontece nessas provas de certeza absoluta, quando se fala que esperma no canal vaginal é sinal de conjunção carnal, quando se fala que o sinal tal é um sinal patognomônico, pode ser aquilo, mas pode ser uma outra coisa completamente diferente. Ou seja, gente, para a prova discursiva agora, muita calma. Principal coisa, boa letra, escreva devagar. Segunda coisa, você escreve de maneira que dê para você escrever tudo que você quer no espaço que foi reservado para isso. Se disser, no máximo 30 linhas, não escreva 40 nem 50. Se disser no máximo 30 linhas, faça um rascunhozinho para você, naquelas 30 linhas, você respondeu às perguntas que estão feitas naquela questão. Devagar, faça um pequeno rascunho, dá tempo. Comece pela parte mais fácil, aquela que você sabe. Deixa a parte mais difícil para depois. Não faça frases grandes. Quando você faz uma frase grande, o risco de errar a concordância verbal é muito grande. E, de repente, você bota uma palavra com 2 S, que é com C cedilha, você bota um plural quando é singular, ou você bota um singular quando é plural, isso invalida a sua questão. Então, frases pequenas. Confere para ver se tem começo, meio e fim. Vê se o verbo está correto. Vê se aquilo que você quer dizer é aquilo que está escrito. Não se empolgue. Às vezes você se empolga, começa a escrever muito uma parte da questão. Quando chega na outra parte, você não tem mais espaço. E se você ultrapassar o número de linhas, tudo aquilo que você ultrapassar do número de linhas não é levado em conta. Nada de palavras difíceis. Não sabe se é com X, não sabe se é com 2 S, muda a palavra, coloca outra. Não arrisca a passar um vexame na hora da prova, ok? Qualquer dúvida que você tiver, meu e-mail está à disposição, pode escrever aqui para o curso, pode escrever para o meu e-mail particular, nós estamos à disposição de você 24 horas por dia. Se a resposta não vier na hora, vem logo depois, tá? E se você tiver dúvida de alguma coisa, o curso vai tentar dar o apoio a você, e lá no YouTube você encontra todas aquelas aulas nossas à sua disposição, Medicina Legal. E qualquer pergunta, manda e a gente responde para você. Me convida para a sua posse depois, tá? Grande abraço, até a próxima.